Ora, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a este webinar sobre o regime do maior acompanhado em Portugal. Vou iniciar a sessão, dando também início à gravação, já aconteceu, para que depois possa ser consultado. Se não aceitarem a gravação, peço que por favor desliguem a câmara e na fase das perguntas podem me enviar uma mensagem aqui pelo sistema de mensagens aqui do Zoom para que eu possa colocar a pergunta por vocês. Dizer-vos que a Novamente é uma associação que existe desde 2010, com a missão de dar apoio a quem sofreu algum tipo de dano cerebral. Acompanhando também as suas famílias, vivemos do apoio de terceiros e temos as nossas redes sociais, onde podem consultar o nosso trabalho, mas também o site novamente.pt. Convidamos-vos a todos a visitar estes meios para que vão conhecendo o nosso trabalho e recebendo as mais diferentes informações. Na sequência da nossa procura da capacitação e da informação da família e da pessoa com dano cerebral adquiridos, vamos hoje ter este webinar que nos vai procurar esclarecer a todos um bocadinho sobre este regime. Agradecer mais uma vez à Raposo Sá e Miranda e Associados, e em particular aqui ao Dr. Afonso e à Dra. Marta, por terem aceito o nosso convite e estarem disponíveis para nos esclarecer sobre este tema. Alterando aqui um bocadinho o normal, vou começar aqui pelo Dr. Afonso. Dr. Afonso Duarte, responsável na Raposo Sá e Associados pela área de dano corporal, acompanha os casos desde o seu início nas diferentes vertentes, quer estas sejam judiciais ou extrajudiciais, como por exemplo juntas médicas, questões com as seguradoras, definição de responsabilidade civil, entre outras coisas. E a doutora Marta Fonseca Ferreira, responsável pela área da família e das sucessões, acompanha os processos também desde o seu início, procurando aconselhar o que a pessoa ou a família podem e devem fazer nos casos de incapacidade. São exemplos disso as procurações, os testamentos vitais e, se calhar, aquilo que nos traz aqui hoje, aqui é a questão do processo do maior acompanhado. Passo-vos a palavra, mais uma vez, muito obrigado. Olá a todos, obrigado por terem vindo. O meu nome é Afonso Duarte, sou sócio contratado da PRA. Toda a vida profissional fui advogado contencioso, tribunal. Nos últimos anos, uns 10, 15 anos, especializei-me mais na área do dano corporal, apoio a sinistrados, de acidentes de trabalho, acidentes de viação e outro tipo de acidentes. E em 2020, com a minha entrada na PRA, criámos na PRA, Pedro Raposo e Associados, criámos um departamento exclusivamente dedicado à representação de vítimas deste tipo de acidentes de trabalho, acidentes de viação, casos de negligência médica, todo o tipo de causas deste tipo de danos, e só focado, portanto, nisso, e sempre do lado da vítima, do lesado, e uma abordagem multidisciplinar, portanto, com peritos médicos, peritos médico-legais, engenheiros para a reconstituição dos acidentes, e, portanto, tem sido sempre esse o nosso foco. Quis o acaso, felizmente, aqui há um par de anos, que nos cruzássemos com a Novamente, no âmbito do seu fantástico trabalho, tem cooperado connosco e nós com eles. Tem sido uma relação bastante intensa, sobretudo no último ano, e tem-nos encaminhado todo o tipo de casos dentro desta área. Nós temos procurado sempre ajudar, como é evidente, dentro desta nossa especialidade. E em muitos desses casos, de facto, o que acontece é que nos deparamos com situações em que as lesões que as pessoas sofreram estão, de certa forma, incapacitantes e determinam a necessidade de instauração do procedimento de maior acompanhado. E, portanto, essa é a área da Marta, a quem agora vou passar a palavra para desenvolver o tema com mais detalhe. Olá a todos, boa tarde. Espero que estejam todos a ouvir-me bem. Eu vou tentar falar de forma
o mais pausadamente possível, a fim de todos perceberem bem. Dizer-vos também, o António, não sei se disse que eu tinha ido buscar água, que vou fazer esta apresentação em várias vertentes, como já vão perceber. Não vou ser muito exaustiva, porque o tema, como se costuma dizer, dava pano para mangas, mas pincelar-vos aqui e acolá aquilo que são os pontos mais importantes e depois teremos todo o gosto em ouvir as vossas questões e perceber o que é que precisam que explique melhor, ou o que é que precisam que seja aplicável, o que é que acham que é aplicável à vossa situação em concreto ou aos vossos familiares. Dizer-vos também que eu sou advogada há 30 anos, tenho a estar jovem, mas já não sou assim tão jovem, mas sou advogada há 30 anos e na área da família e sucessões, 25, 26 anos em que me especializei nessa área. E é com isso que temos vindo a trabalhar. E dentro do plano da família e sucessões estavam os antigos processos de interdições e inabilitações, que é capaz de ser conhecido de alguns de vós, e, portanto, dar-vos aqui as boas notícias e o que é que podemos, a evolução que foi feita ao longo destes anos nestes processos e dar-vos um bocadinho daquilo que é possível fazer para colmatar esta incapacidade, seja ela permanente ou temporária. Depois dizer-vos, antes de iniciar o assunto em concreto, dizer-vos que também sabemos que temos aqui alguns profissionais que trabalham com este tipo de situações e para eles também um agradecimento de quererem participar e dizer-vos diretamente a eles que é muito importante que tomem também consciência porque nós às vezes queremos ajudar, das nossas limitações enquanto profissionais de intervenção nestes casos, dos direitos que não só os beneficiários, mas que nós enquanto profissionais temos e também os nossos deveres enquanto profissionais do foro. Dizer-vos ainda, e este é um aviso geral para todo o direito, que embora tenhamos, António, está aqui a Sónia a dizer que terá com dificuldades, vejam lá, se quiserem que eu fale um bocadinho mais alto, eu tenho isto nos 100%. E costumo ter uma voz bem projetada, vejam por favor. Estava agora a responder à Sónia, talvez possa ser da sua ligação à internet, Sónia. Eu não lhe consigo dizer, eu tenho estado aqui a falar com alguns dos participantes e pronto, e estão-me aqui a dizer que estão a receber com... Estão a receber com bem. Ok, ótimo. A Sónia está a ouvir com For cortes, preciso, possivelmente é mesmo da internet. E, entretanto, se houver alguma questão que queiram interromper, embora estejam todos sem som, está tudo ativo aí e, portanto, o António também controlará essa situação e estejam completamente à vontade para isso. Estava-vos eu a dizer que há um disclaimer, desculpem o estrangeirismo que se deve fazer em todo o direito, é que cada caso é um caso. Não são os advogados nem os profissionais que instruem este tipo de processos que decidem, é o Ministério Público ou os juízes e, portanto, nós fazemos aquilo que estamos capacitados, não garantimos sucesso da causa a ninguém, não garantimos que às vezes aquilo que queremos ou que peticionamos venha a ser pedido, mas que tenham isto em atenção, é que este Estatuto do Maior Acompanhado e outros instrumentos que eu vos vou falar dão-vos uma garantia fantástica que não existia na lei até esta alteração. Para terem uma ideia, é um regime recentíssimo, então em direito muito recente, entrou em vigor em 2019, dá-vos uma liberdade de escolha
extraordinária e, sobretudo, dá-vos quase eu costumo dizer que é uma medida de fato feita à medida. É aquilo que é aplicável ao Natan não vai ser aplicável à Isabel, por exemplo. E, portanto, isto é uma segurança que vocês devem ter e perceber que este Instituto e outros que não são muito falados, mas que eu vos vou falar, outras coisas que vocês podem fazer, estão muito bem delineadas. É importante que vocês tenham, e por causa disto que eu vos disse, que tenham em atenção uma coisa. E isto é comum, isto passa-se na nossa vida comum. Dói-me a cabeça. Olha, eu tomei o Benuron e fez-me bem. O que é que eu vou fazer? Vou tomar o Benuron porque a outra pessoa fez bem. Não há Benurons. Cada indivíduo é um indivíduo, cada situação é uma situação, e ainda assim, a vossa situação ou a situação dos beneficiários, estou a falar para os que estão aqui na qualidade de acompanhantes, famílias, profissionais e os próprios beneficiários, a nossa vida muda, como vocês sabem, a vossa mudou, as pessoas com quem trabalhamos, a vida muda, os acidentes acontecem e, sobretudo, as nossas recuperações também acontecem aos retrocessos. E, portanto, uma coisa fantástica desta medida é que nunca tão bem este adjetivo foi feito, é à medida. Hoje nós podemos precisar de determinadas soluções que amanhã desagravam-se e só precisamos já de metade delas, ou, pelo contrário, agravam-se temporariamente e precisamos de as incluir na nossa acompanhamento. E então, o que é isto do Instituto do Maior Acompanhado? O legislador começou a olhar para aquilo que existia anteriormente e só havia duas coisas que nós podíamos fazer para uma pessoa que fosse incapaz. E o que é uma pessoa incapaz? É uma pessoa que, pelo seu... pode ser incapaz por algumas razões. Vamos tirar o facto de ser menor, porque essa é uma incapacidade que ninguém nasce depois da maioridade, portanto é uma incapacidade comum a todos e que é suprida pelos pais. Portanto, tirando essa incapacidade, há várias incapacidades que vão surgindo na nossa vida e que podem ter algumas ordens de razão. Podem ser por acidentes e, portanto, essa incapacidade pode se tornar temporária ou permanente. É uma capacidade que põe em causa apenas o podermos comprar, vender casas, mas que continuamos a poder trabalhar. É uma incapacidade que não me permite ter noção se eu quero casar, se posso casar, se posso deixar testamentos, mas permite-me continuar a trabalhar. É uma incapacidade que não me permite trabalhar, mas que me permite dispor dos meus bens com o meu bem entender. E essas incapacidades derivam de muitas coisas, podem derivar da idade, portanto, algum envelhecimento que vem geralmente associado a umas perdas de incapacidade, a idade de esperança de vida vai evoluindo, mas a nossa máquina é a mesma, não é? E não obstante haver já muita medicação, a máquina tem um tempo de duração e, portanto, a idade é um dos condicionantes que leva-nos, na maior parte das vezes, à perda de faculdades cognitivas ou decisórias em consonância, e por isso temos tantos velhotes que são burlados, não é? Porque por exemplo, estão mais sujeitos a não terem a destreza mental, a não estarem tão inseridos na sociedade que lhes permita ter um poder de decisão. Temos por acidentes, em que pode haver vários tipos de incapacidade, apenas física, ou uma incapacidade, no caso da nossa cognição, e ainda assim, na parte da cognição, é relativo, podemos ter incapacidade para umas coisas e não para outras, e, portanto, o que é que o legislador vem fazer? Vem dizer assim: eu só tenho uma interdição ou uma inabilitação. A interdição era: as pessoas nada podem fazer, portanto,
estão interditas, como o próprio nome diz, a exercerem os seus direitos. E seja que tipos de direitos for, inclusivamente, por exemplo, o direito a votar. Reparem que não é por eu não conseguir, ou eu não ter capacidade cognitiva, ou estar afetado temporário ou definitivamente, por exemplo, em lidar com o dinheiro, de saber o real valor da moeda, se me pedirem 1000 € por um café e eu ter noção se os 1000 € são muito ou não, isso não é condicionante, por exemplo, de eu escolher o primeiro-ministro. E, portanto, a interdição limitava as pessoas no exercício de todas as suas liberdades, e dava o poder a um tutor para as exercer por elas. Sendo que há muitos dos direitos que não poderiam nunca ser exercidos, por exemplo, de votar, através de um tutor. E, portanto, limitávamos, obviamente, estes direitos, digamos mesmo, garantias fundamentais que estão na Constituição da República Portuguesa. E depois tínhamos as inabilitações, e essas sim inabilitavam para determinado tipo de negócios. Ora, o que é que se vem a verificar? Vem-se a verificar nos tribunais que os juízes tinham que fazer cada vez mais umas sentenças quase fora da lei, usando o seu poder discricionário, e adaptavam a situação a si mesma. E então o legislador, e bem, disse, não, vamos precisar de criar um instituto que permita a estas pessoas, e já vos vou dizer porque é que permite a estas pessoas, porque vocês também podem ser os próprios a requerer esse acompanhamento, permita a estas pessoas ter um exercício dos seus direitos e dos seus deveres, limitado ou condicionado ou exercido por outra pessoa, mas que lhes seja diretamente aplicado. E por isso vos disse no princípio da conversa que era muito importante que pensassem nisto como o vosso caso. Porque é isto que tem que ser pedido ao juiz ou ao Ministério Público, é isto que tem que ser pedido. Tem que ser um processo bem instruído, os profissionais que trabalham têm pessoas institucionalizadas, por exemplo, sem família conhecida e que precisam tomar estas decisões, têm também ter esta noção. Os meus colegas que trabalham na área, já vamos estando todos muito alertados para a objetividade daquilo que se quer pedir pelo tempo que se quer pedir, e, portanto, um bom advogado de família com certeza que vos acompanhará com este intuito, portanto, isto ser uma coisa para vocês, e vocês próprios podem pedir esse acompanhamento. E isto é a vossa primeira liberdade, que é vocês escolherem o rumo que pretendem que seja dada à vossa vida, seja em que situação for, que seja dada e por quem é que querem que essas decisões sejam tomadas. E isto é uma novidade legislativa que tem funcionado muito bem. Tivemos, entretanto, uma pandemia pelo meio e vieram-se a verificar pós-pandemia uma série de incapacidades temporárias, algumas definitivas, que não estavam a descoberto, porque as pessoas trabalhavam e, entretanto, estavam bastante inseridas e, como todos sabem, há aquilo que nós chamamos os fatores de distração ou o ruído social, que é quando há pessoas muito inseridas na sociedade e no trabalho, há uma série de patologias que podem passar despercebidas, incluindo ao próprio, e esta é uma coisa que está a ser estudada, ainda só com números, ainda não temos as conclusões, mas num grupo muito interessante que está a ser estudado, que é a quantidade de processos de maior acompanhado que surgiram pós-pandemia. E, portanto, e depois posso fazer um follow-up disso, porque é um estudo muito, muito interessante, para perceberem que estas incapacidades acontecem em qualquer. E, portanto, o que é que este Instituto vem dizer? Vem dizer que nós
enquanto beneficiários, se tivermos ainda essa capacidade cognitiva, podemos nos dirigir ao juiz e ao Ministério Público e dizer: eu estou incapacitado por esta e por esta razão, presumo que a incapacidade, através destes relatórios médicos que eu tenho na minha posse, é temporária ou não, é evolutiva ou não, e, portanto, capacitar logo o processo com os relatórios médicos é muito importante. Embora eu já vos diga o que é que os juízes fazem sempre, capacitar porque temos que dizer o que é que sofremos, o que é que tivemos e, portanto, percebermos o que é que vamos pedir. E isto tem, na maior parte dos casos, uma pré-análise que, se calhar, vocês nunca pensaram, mas que era importante que pensassem. Aquilo que nós levamos ao tribunal, seja em que processos for, presume-se que nós não conseguimos resolver, por uma série de razões, por nós próprios ou por acordo entre outras pessoas. E, portanto, precisamos de uma terceira pessoa que substitui às nossas decisões. Nós pomos-nos nas mãos daquela pessoa e dizemos: estes são os factos, decide lá o que tu decidires, eu aceito ou não, podemos recorrer, obviamente, mas estamos-nos a colocar na posição de outra pessoa decidir por nós. E isto conduz-nos àquilo que eu disse primeiro, que é verificarmos a situação em concreto. Porque, por exemplo, há muita gente que chega à PRA e diz: Marta, tenho um familiar assim, ou o próprio beneficiário, estou nesta situação, e nós perguntamos: e a incapacidade precisa para quê? Por exemplo. E as pessoas começam a falar e há coisas que se resolvem com uma procuração. Por exemplo, há coisas que se resolvem com uma procuração de um gestor de negócios. Há coisas que se resolvem com uma procuração para cuidados médicos assistidos. Há coisas que se resolvem com um testamento vital. Há uma série de institutos que nós conseguimos, com maior ou menor garantia, e que podemos também fixar no tempo, resolver juridicamente, dando garantia ao beneficiário e ao profissional que acompanham, à família que fica a acompanhar ou que fica como procurador, se consegue resolver sem esta questão do maior acompanhado. Porquê? Porque uma vez o processo entrado, há sempre uma revisão do processo. E embora as medidas de acompanhamento, bem como eu vos disse, possam ser delimitadas no tempo, elas vão estar sempre sujeitas a uma verificação posterior por esse tal juiz ou pelo Ministério Público. E, portanto, dizer-vos isto. Se pudermos, e isto é uma análise feita casuisticamente, como vos disse, se pudermos não pôr o processo de maior acompanhado, embora, reitero, esteja completamente diferente, esteja muito mais aberto, possa ser feita à medida. Por exemplo, as instituições não podem fugir disto, porque é isso que as capacita, mas um pai se calhar pode, dependendo do estado do beneficiário. Se puderem fugir do maior acompanhado, e fugir não é porque aquilo é uma coisa má, é precisamente porque não ficam sujeitos a mais uma verificação, é fantástico. E há uma série de opções que, casuisticamente, os advogados que trabalham nesta área podem vos apresentar. Se não puderem, e isto for, de facto, o último reduto, ou aquele que é necessário, porque há procurações que não substituem decisões judiciais, se este for o último reduto, então fazê-lo bem. Portanto, dizer-vos quem é que pode sumariamente requerer este instituto. O próprio beneficiário, a família, o cuidador que esteja identificado e registado como tal, as instituições onde estão, podem abrir processos também destes
as pessoas com obrigações em escolas, em institutos, em casas de acolhimento, enfim. E essas sim não podem fugir deste instituto, não podem. Eu vou dizer não podem porque temos muitas decisões depois que já vieram anular. Também podem receber procurações, mas não convém porque não estão sujeitas a nenhuma regra ou uma jurisdição. Desculpem que os meus cães começaram a ladrar. Não estão sujeitas a nenhuma verificação externa e, portanto, tal como eu vos dizia, isto é uma salvaguarda também para quem trabalha no foro, perceber quais são os seus direitos e aquilo que pode efetivamente vir a ser protegido ou aquilo que pode interferir ou não e proteger-se ele próprio no sentido de maior proteger o acompanhado. E, portanto, todas estas pessoas podem pedir as medidas. O beneficiário é sempre ouvido. E isto é outra vantagem. É que o beneficiário, estando capaz, melhor ou pior, é sempre ouvido. Havendo uma incapacidade total, de qualquer forma é feita a verificação pelo tribunal, com o acompanhamento, a deslocação à instituição onde se encontra, à casa onde se encontra, esteja acamado, esteja numa máquina, há sempre uma verificação judicial, o que dá sempre a garantia que acontecia, infelizmente, em alguns casos, nomeadamente nas interdições, em que se juntava um relatório médico a dizer a pessoa não fala e, portanto, está incapaz, na totalidade, era feita 2 ou 3 testemunhas, chamava-se o relatório à colação e nunca se ia ver se isso era verdade ou não. E, portanto, os beneficiários têm uma capacidade de intervir no processo, que é uma garantia, é deixar também que vocês se ouçam e digam o que é que querem fazer. É importante aqui perceberem que o foco do maior acompanhado está na sua capacidade e não na sua incapacidade, que é engraçado. Ou seja, ao contrário das interdições e das inabilitações, o que interessava era quão incapaz é. E no maior acompanhado, o que interessa é quão capaz é. É porque interessa mais pela positiva dizer eu sou capaz disto, disto e daquilo. Portanto, aquilo que eu tenho de incapacidade é muito pouco. Até feito o processo pela positiva, é daquilo que eu sou capaz e não daquilo que eu sou incapaz. E é muito interessante esta abordagem, porque garante ao ser humano a sua maior dignidade, que é a capacidade, e às vezes quem passa por estes processos, aquilo que nos vai relatando é quase uma indignidade, quem passava, sobretudo, a indignidade com que é tratado ou daquilo que pode ou não intervir no processo. E, portanto, é muito interessante que vocês fiquem com esta ideia, que este processo centra-se na vossa capacidade e não na incapacidade. E é uma maneira engraçada e muito interessante e sobretudo, muito humana do direito ver as questões. Depois, sem vos querer amassar muito, e até porque, embora, e isto é outra coisa que tenho que vos dizer, vocês não precisam de advogado para fazer este processo, não precisam de qualquer especial do foro, solicitador, enfim, podem fazê-lo por vós, junto do Ministério Público, junto do Tribunal. Todavia, convém que o façam, todas as irregularidades que entretanto aconteçam, não estando acompanhadas por advogado, não são insanáveis. Isto quer dizer o quê? Em alguma altura do processo, alguém há, do Ministério Público ou o juiz, corrigir essas questões. Agora, tal como em tudo, no prevenir é que se ganha mais e, portanto, é importante que tenham uma primeira análise ao vosso processo, e isso só fazem com um profissional do foro, nos consegue orientar aquilo que é melhor, com a maior das honestidades, e sejam intelectuais, sejam outras, mas sobretudo uma honestidade intelectual
que podem não ter que usar o Instituto do Maior Acompanhado e dirigir-vos então para que devem fazer, mas não precisam de advogado. Precisam de instruir o processo com aquilo que se chama uma petição inicial, que é o que o próprio nome diz, inicialmente eu vou pedir qualquer coisa, e têm que seguir alguns trâmites, que é a vossa identificação, a identificação de quem quer que acompanhe, os tais relatórios médicos, quais são as medidas que entendem que seriam adequadas ou que acham que precisam, ou quais as áreas da vossa vida em que precisam desse acompanhamento, e depois o resto, como se diz, é história. Há uma tal verificação pelo tribunal, e a seguir, a partir daí, o trâmite normal. Às vezes, sem necessidade de julgamento, o julgamento acontece quando estamos em âmbitos de família, que toda a gente quer ser o acompanhante, e, portanto, é feito ali um julgamento para perceber quem é mais apto, capaz, ou quem o beneficiário se sente mais à vontade para ser seu acompanhante. Há um conselho de família que pode ser, que pode existir ou não, portanto não é obrigatório. Há um conselho de família e essas são aquelas questões que já são muito jurídicas e que dizem parte e que fazem parte do nosso foro, e portanto não vou estar aqui a passar-vos com isso. Dizer-vos só que têm que instruir sempre o processo claro, com as identificações claras, acompanhado sempre de relatório médico, que prove a vossa incapacidade e, sobretudo, algum atestado que prove se ela é ou não permanente, não sendo permanente, qual é a sua durabilidade previsível. E eu vejo já passar aqui, eu de vez em quando vou vendo aqui no chat, já vi passar aqui as revisões, geralmente, alguém disse aqui que geralmente são revistas ao fim de 5 anos, é verdade, quando não tem um maior acompanhado para 6 meses, como nós da PRA, por exemplo, temos, que é alguém que está incapacitado e vai ter uma operação, já sofreu um dano cognitivo, e vai, entretanto, recuperar de uma operação e tem 6 meses. Portanto, não há 5 anos. A medida é revista logo passado aquele prazo. Sim, em regra, os maiores acompanhados que sejam permanentes, ou seja, que a incapacidade se presuma que dure, que a durabilidade é até ao fim da vida, sim, são revistos ao fim de 5 anos, caso não haja pedido nenhuma revisão anterior. Mas já vamos às questões de seguida. Mas eu, entretanto, vou vendo que vão passando, que vamos passando por aqui. Depois, quais são, para terminar, e já vamos passar às questões, quais são os direitos e os deveres, quer do acompanhado, quer do acompanhante? Depende do que vamos pedir, depende de quem seja o nosso acompanhante. Posso-vos dar uma ideia, por exemplo, dos pais e filhos, esta relação pais e filhos, que antes de haver necessidade desta medida de acompanhamento, têm obrigações entre si, que não se distinguem com a maioridade, nem de um lado, nem do outro, que é, por exemplo, a obrigação de prestar alimentos, a obrigação de prestar habitação, a obrigação de cooperação, e, portanto, é como vos disse, é importante sabermos onde estamos, o que é que queremos, e cada direito e cada dever, a cada direito que nós pretendemos que seja exercido por outra pessoa, caberá esse dever à outra pessoa de o exercer como se fosse nós e com respeito às nossas decisões. António, eu posso ser mais extensa, mas penso que para esta primeira abordagem, penso que está assim tocados os maiores pontos, e já vi que vamos passando aqui questões muito interessantes. Creio que sim, No creio que sim. chat, não sei se queres, eu tenho se estado queres aqui a tomar a compilar palavra e perguntar. Eu tenho estado a compilar aqui algumas das questões que estão a fazer.
Não sei se, e agora pergunto, quer ao doutor Afonso, quer à doutora Marta, se preferem fazer aqui um apanhado de questões depois no fim, ou se podemos já ver aqui Não, algumas por delas. mim, podemos avançar, até porque é como eu disse. Não sei se alguém quer, se calhar antes de nos passarmos para as questões, se alguém quer que eu explique melhor alguma situação em concreto daquilo que eu disse, se calhar é mais Sim, claro. importante isto, e depois as questões, até porque tendemos a personalizar as questões, e como eu vos disse, gostava de ouvir e de esclarecer todos na medida do possível desta nossa conferência, mas, como vos disse, são questões pessoais mesmo e, portanto, tirando aquelas que são transversais às instituições e aos advogados e aos acompanhantes já nomeados, sim, se calhar se alguém quisesse que eu explicasse melhor alguma questão, muito bem. Se não, passávamos, e se calhar António via aí o que é que tínhamos mais em termos gerais. Claro que sim. Eu vou apanhar aqui uma pergunta da Rita Costa. Rita, não sei se quer colocar a questão, se não posso fazer eu. Olá. Ainda há bocado, quando estava a referir que quem podia solicitar era o cuidador, desde que esteja identificado como tal, o que é que se considera que seja identificado como tal? Portanto, para o maior acompanhado, aquilo que conta já como cuidador é aquele que esteja inscrito já como cuidador informal ou em instituições que prestem este tipo de serviços. Seja para além da Santa Casa, todas as outras instituições estejam reconhecidas e que prestem cuidados de acompanhamento. Saúde, sociais, enfim, toda a ordem de razão. Okay. Portanto, pode ser cuidador, Rita, no sentido estrito da palavra, cuidador informal, aquele que está na lei, ou instituições. De resto, todos os outros são requerentes. Ok, mas tem de ser cuidador informal principal ou não principal? Ou Indiferente. indiferente? Ok. É indiferente. Se Ok. quiser usar a prerrogativa de ser cuidador, é das duas uma. Ou é cuidador e registado, portanto reconhecido, ou instituição. Ok, obrigada. E quando eu digo instituição, é uma série delas, não é? Não só como novamente, mas sei lá, Segurança Social, Liga Portuguesa contra o Cancro, uma série delas que fazem este tipo de serviços e que podem usar enquanto cuidadores dessa prerrogativa. Ok, obrigada. Nada. Eu vi também que o Vítor Maia colocou duas questões, se quiser fazê-las em viva voz, não também eu apontei-as aqui. Vítor, convido-o a ligar o microfone. Sim, não é o Vítor, é a Adriana. Eu entrei e Desculpe, apareceu o nome Desculpe, do meu marido, Adriana. mas não tem problema. Boa tarde. Pronto, tarde. a minha questão era a seguinte: quando saem as sentenças do processo maior acompanhado, por norma vem por um período de apenas 5 anos e é preciso fazer uma revisão após estes 5 anos. A minha questão é o Ministério Público que nos convoca para rever essas medidas e a pertinência de manter este acompanhamento, ou nós é que temos que fazer esse pedido junto do Ministério Público? Pronto, foi como lhe disse. Os 5 anos só acontecem, é o tempo mínimo que a lei entende, decorre da lei, que a lei entende que para o acompanhamento permanente, e estas são lesões que não se presumem sequer recuperáveis e que são geralmente de administração geral. Isto para lhe dizer o quê, Adriana? Para lhe dizer que se tivermos uma medida de acompanhamento, vou-lhe dar um exemplo, uma medida de acompanhamento, já respondo à sua pergunta, mas é importante primeiro libertar essa ideia dos 5 anos. Se eu tiver uma pessoa incapaz, sem recuperação, sem previsão de recuperação, mas cuja a incapacidade seja para vender um terreno que decorre de uma herança, eu faço um maior acompanhado, enxertando uma autorização judicial e a medida não é mais revista, é só entregue a escritura e pronto. Portanto, respondendo à sua pergunta, a regra geral dos 5 anos aplica-se a medidas acompanhantes de longo curso, digamos assim, Sim. e
se o Ministério Público não a requerer no prazo de 3 meses passados os 5 anos, o acompanhante tem que a requerer. Ok. Porque depois há esta questão, por exemplo, eu estou a participar na ótica de profissional, que eu sou assistente social e também muitas vezes tenho que orientar as famílias neste sentido, mas também na ótica de acompanhante. Eu sou acompanhante legal de um primo. E tenho esta questão, mesmo em termos de prazos, porque os processos de primeiro acompanhado demoram muito, muito tempo, desde o pedido de instauração até sair uma sentença. Portanto, aquilo que me aparece... Sim, no caso do meu primo demorou quase 2 anos, portanto, houve aqui um período... É horrível, claro. Sim, muito grande mesmo. Pronto, e aquilo que nos aparece na sentença é que as medidas estão, portanto, esta incapacidade deles está terminada desde 2021, mas a sentença saiu agora, portanto, esses 5 anos Isso quer dizer, Adriana, que, por exemplo, imagine que ele ficou incapacitado ou que a sentença diz que ele não tem poder para testar. Que poder está incapacitado para testar, para fazer testamentos. Ok, sim. E imagine que em 2022 ele fez um testamento. Portanto, certo. a Adriana, enquanto acompanhante, vai ao notário à data da morte, nós não sabemos quando é que os testamentos são feitos, a não ser quando as pessoas morrem, certo. não é? Vai ao notário e diz, meu amigo, tá, quando nós morremos, os testamentos aparecem, tem só um númerozinho, aquilo aparece na nossa certidão, vamos ao notário levantá-los e dizem, 2022, não dá. Portanto, impugnamos esse testamento e ele torna-se novo. Ok. Portanto, a retroatividade das decisões, primeiro lamento o tempo que demorou, até porque 2 anos de uma pessoa que precisa de ter a vida organizada, estamos a funcionar já como gestores de negócios, que é outra coisa que podemos fazer, que é uma procuração para gestores de negócios. Mas no caso não daria, porque ele estava com uma incapacidade de quase 99%, ficou acamado, teve um AVC, pronto. Mas a verdade é que a Adriana, se agiu durante esse período, juridicamente agiu como gestora de negócios. E depois o tribunal nada mais fez do que dizer, olha, Adriana, fizeste bem, eu ratifico todos os teus atos, és acompanhante, e retroajo isto até 2021. Mas o que fez juridicamente é uma gestão de negócios, que é quando não temos nenhum documento que nos dê poder, mas estamos a agir no nome e no interesse daquela pessoa. Portanto, essa revisão, não se esqueça, se tiver conselho de família, a prestação de contas anual. Não tem, pronto. O Ministério Público também pode fazer o pedido da prestação de contas anual, e o anual podem escolher a Adriana enquanto acompanhante, se quer que seja anual o ano civil ou o anual um ano a contar da sentença. Eu sugiro sempre aos nossos clientes que seja o ano civil, porque à data em que fazemos o IRS, presta-se logo contas e fica o assunto resolvido. E é o acompanhante que escolhe, a não ser que haja alguma coisa impeditiva disso que o juiz diga. Mas dizer-lhe que se tem esta revisão aos 5 anos, se no prazo de 2 meses, e já percebi que o tribunal onde foi parar não é célere, se no prazo de 2 meses não fizerem, a Adriana faça a renovação da Sim, mas quanto esses 5 anos a partir da data que saiu a sentença ou desses retroativos? Não, retroage. Então está, entretanto, o tempo que demorou, entretanto tem que pedir novamente revisão. Revisão, sim, mas o pedido de revisão é uma coisa simples. Se não alterou o estado de saúde dele, ou, portanto, se não houve nem evolução, nem evolução, aquilo que faz é pedir para lhe ser concedido mais 5 anos, junto ao relatório médico e junto às contas, já agora, se houver contas a prestar, junta contas e diz prorrogue-se por mais 5 anos. Certo, ok. Obrigado. Vou aproveitar para colocar aqui uma questão em nome do José Maria. António, falo só um bocadinho mais alto, que estou a ouvi-lo muito ao longe. Peço desculpa. Estava a dizer que ia aproveitar agora para agradecer à Adriana e à Rita as questões que colocaram desde já, e aproveito para colocar aqui uma questão feita pelo José Maria Belo. Ele pergunta as diferenças do estatuto do maior acompanhado, do que é que há de diferente disso depois na figura do assistente pessoal que existem nos CAVIs e que são os assistentes sociais, que são dados pelo Estado. Bom, há uma grande diferença. Primeiro é porque é a escolha. A escolha nós podemos escolher quem queremos para a nossa acompanhante.
segundo os CAVIs, nós temos quase uma procuração pelo gestor de negócios, que se equipara fora do meio da assistência social, é como se emitissem uma prima, para lembrei-me ali da Adriana, como se emitissem uma prima a uma gestão de negócios. E depois, porque o processo não é controlado por ele. Há assim, pondo isto de outra forma, é Trocando por quase como miúdos. Nos Sim. CAVIs, a intervenção do beneficiário, e desculpem os profissionais do foro que estejam aqui, é limitada ao profissional que tem à frente e que nós sabemos que há bons e maus em todo o lado. E no maior acompanhado é ele que conduz, ao fim e ao cabo, o processo. Muito bem. Queria também convidar a Mariana Oliveira, também tinha colocado 2 questões, se as quiser fazer de viva voz ou em viva voz. Senão eu posso Bem, eu fazer. estou com alguma dificuldade em termos de voz, mas vou tentar. Obrigado, Ótimo, Mariana. aqui ouve-se ótima. Então, eu decidi participar porque também sou assistente social, trabalho numa instituição e acabo por ter também muitos processos em que o tribunal, por questões de dificuldades, né, familiares, acaba por me nomear como acompanhante da maior parte dos utentes que são iniciados processo. Pronto, porque nós maioritariamente iniciamos o processo de pessoas que não têm famílias, e quando há necessidade, e há família é sempre a família, portanto esses processos costumam ser um bocadinho mais céleres do que os processos em que somos nós a ser os nomeados. Eu aqui só tinha, neste momento tenho 2 questões. A primeira tem a ver com ou seja, quando eu recebo a sentença, a decisão, no final costuma vir lá os custos do processo. Eu sempre iniciei processo de pessoas com insuficiência económica e a minha questão é se pessoas que não tenham insuficiência económica, se esse valor é pago ou não. Primeiro dizer-lhe, ainda bem que existem profissionais como a Mariana que ainda vão aceitando, porque também se pode recusar, como sabe, a aceitar este cargo. E, portanto, agradecer-lhe também esse trabalho, que é, ao fim e ao cabo, como lhe disse, corre alguns riscos, sobretudo quando há família, porque primeiro as pessoas não têm interesse nenhum, mas quando é para pedir depois responsabilidades, geralmente aparecem todas com interesse. Depois, respondendo à sua questão em concreto, os processos, sejam eles de qual for, de família, que se chamam aqueles processos que dizem respeito ao estado das pessoas, é assim que diz a lei, e nisto temos maiores acompanhados, impugnações de testamentos, divórcios, casamentos, e anulações de casamentos, responsabilidades parentais, têm todos o valor de 30.001 euros, é o valor da ação. Nos processos maior acompanhado, não há custas judiciais. Não é preciso ter insuficiência económica. O processo é gratuito. Ok, agradeço. Depois, a outra questão tem a ver exatamente com aquilo que acabou de dizer, que é no sentido em que, por vezes, nós temos utentes internados. Eu trabalho numa unidade de cuidados continuados, portanto, pessoas com incapacidade, não poder decisão, portanto, completamente desorientadas. E muitas Boa vezes. tarde a todos. Obrigada. E muitas vezes também acontece existirem filhos, mas que por questões familiares não estarem presentes e não quererem assumir qualquer tipo de responsabilidade. Pronto. Daí os processos serem encaminhados, porque são pessoas que necessitam gestão de reformas, pagamentos, pronto. E tudo o que uma institucionalização necessita de tratar. O que acontece muitas vezes é que as famílias são chamadas ao processo e recusam. E a minha questão é exatamente essa, que é, quando o tribunal, neste caso, me nomeia como acompanhante, se eu tenho que dar alguma justificação a algum destes filhos que recusou este processo. Eu posso fazer assim uma explicação muito rápida. Eu tenho uma situação de um utente que tem 4 filhos e os 4 filhos recusaram esta nomeação por parte do tribunal, sim. E então o tribunal acabou por me nomear
como acompanhante. E o senhor teve a necessidade de fazer 4 internamentos por questões diferentes clínicas, mas que houve a necessidade de ser encaminhado. E tive agora recentemente a visita de um dos filhos a pedir justificação do porquê do pai ter estado 4 vezes internado. Isto porquê? Porque apesar de eu ser nomeada como acompanhante, inicialmente, quando os utentes entram, há sempre uma assinatura de um contrato de prestação de serviços. E o que eu faço, mas não sei se é obrigatório ou não, o que eu faço, mas por ética, é contactar com esse familiar que foi responsável e informar que o pai foi encaminhado ao hospital. A minha questão é, eu sou obrigada a fazer isto ou não? Marina, é obrigada a fazer precisamente por isso é que eu já me estava a rir. Precisamente porque a instituição para onde trabalho é privada, certo? Eu trabalho para uma IPSS, uma Santa Casa da Ok, Misericórdia. mas de qualquer forma tem contrato de prestação de serviços e por ordem do contrato de prestação de serviços enquanto acompanhante, suponha que o senhor estava em minha casa, ou que estava na casa da Marina e não trabalhava aí, era uma vizinha que entretanto tinha ficado com o senhor, como acompanhante por si só, sem contrato, enfim, sem essa obrigatoriedade prévia que decorre da obrigação contratual, não, a não ser que haja conselho de família. Se não houvesse conselho de família, se não houver conselho de família e a Marina ou qualquer pessoa for acompanhante sem estar sujeita a nenhuma outra obrigação legal, nomeadamente contratual, não tem que prestar. Só tem que prestar ao Ministério Público ou ao juiz. No seu caso, lamento ter que tem que prestar, e geralmente quando presumo que trabalho com pessoas mais idosas, e geralmente quando as pessoas falecem, depois vêm sempre prestar contas onde é que o dinheiro foi gasto e como é que gastou isto e como é que gastou aquilo, quando não quis saber ao longo da vida. Mas enfim, isso é a sociedade que infelizmente temos, e quem trabalha com pessoas com chamado idoso sabe que é um flagelo, não eles, mas a família. Espero ter respondido à sua questão. Agradeço, obrigada. Obrigada eu. Vou aproveitar para colocar aqui uma questão que o Adrian colocou aqui no chat. Ele pergunta-nos se uma pessoa não tiver nem família, nem ninguém cuide dela em Portugal, como ele próprio, o que é que pode fazer? Ou seja, eu pressuponho que seja, eu posso nomear alguém que está no estrangeiro como meu que o caso do cuidador Poder não se pode, aplica? mas temos, sim, poder pode, temos é que ver a execuibilidade. Se depende para a medida que se quer. Se a minha incapacidade for apenas, sei lá, deixa-me ver uma pessoa que esteja no estrangeiro e que me possa substituir. Se a minha incapacidade for apenas para gerir o meu património, ou seja, eu ficar interdito ou inabilitado de vender e comprar propriedades, sim, porque essa pessoa pode, entretanto, ficar. Agora, para isso não é preciso um instituto mero acompanhado. Essa é uma das situações que podíamos usar uma procuração. E, portanto, escusava de estar sujeito à jurisdição. Agora, a pessoa que for o acompanhante, não se esqueçam que há de ser a pessoa que se substitui a nós na prática daqueles atos que nós não somos capazes de fazer. Portanto, se for execuível como uma pessoa esteja no estrangeiro, sim, por exemplo, fazer pagamentos. Entra no home banking, é indiferente se está em Portugal ou não. Agora, se for entregar umas compras todos os dias, bom, também podíamos contratar uma empresa para isso. Mas, ou levar-me ao médico, também se contrata um Uber, mas para isso não preciso de acompanhante. Preciso ali de um gestor qualquer que só que me organize, não é? Pode ser amigos e tudo isso. Pode ser qualquer pessoa. Qualquer Desde pessoa, que a ok. pessoa seja capaz. Sim, ok. Qualquer pessoa. Não há obrigatoriedade de ser família, médico, nada. Pode ser um amigo. Olha, eu, por exemplo, vou-lhe dar o meu exemplo. O meu testamento vital, não tenho o meu marido a ser o meu cuidador.
tenho uma amiga. E as pessoas às vezes dizem, pá, Marta, mas não, porque eu sei que ela ia cumprir aquilo que eu quero, não é? E ele não. Portanto, nós podemos escolher quem quisermos. É isto que eu gosto e que eu acho que vocês devem ficar orgulhosos também desta alteração da lei, é que isto tem a ver com a nossa capacidade e não com a nossa incapacidade. Portanto, enquanto nós tivermos capacidade de decidir quem, quando, como e porquê, é importante consigamos usar isso. Se acho que na maioria dos países está acima agora e todos esses tipos de leis são coordenados mais ou menos da UNIDROIT, de Nações Unidas na Roma, que coordena todo o mundo aproximar as leis. É o seu papel dado das Nações Unidas. Porque é muito similar pela inglesa, escocesa, canadiana, tudo. Sim. Aliás, a Carta das Nações Unidas, conhecida como a Carta de Roma, é que veio obrigar-nos Como tem, por exemplo, FAO, que faz coisas de agricultura, mas também tem, é pouco conhecido, uma UNIDROIT, que também é em Roma, que tenta assimilar várias leis privadas no mundo. E provavelmente, quando fazem essas leis, quase certamente falam com UNIDROIT, e por isso são tão semelhantes. mas mais parecido aí as procurações do que os acompanhantes. E essas são mais parecidas com as procurações que nós passamos, nomeadamente as procurações médicas assistidas, do que um maior acompanhado, porque essas, e disse bem, nomeadamente os países anglo-saxónicos, aquilo que fazem é um ato único, é aquilo que se chama o ato único, que está numa procuração. E é um instituto muito interessante também, que em Portugal os advogados mais habituados a trabalhar com isto vão buscar também coisas daí. Sim, é verdade. Obrigada. Aproveitar para colocar aqui mais umas questões, deixem-me só localizá-las para seguir aqui mais ou menos a ordem que são feitas. A Adriana volta aqui a colocar uma questão. Os processos maior acompanhados são gratuitos, mas posteriormente, caso a sentença preveja a administração de bens, como se procede no caso, por exemplo, de se pretender vender um imóvel para com esse montante agilizar uma resposta social? Pode simplesmente vender o imóvel ou é necessário fazer algum pedido? Se for necessário, há custos a esse pedido? Não há custos a esse pedido? Depende do que está. Por isso eu vos disse que é tão importante como instruir o pedido na petição inicial. Depende de como vem a sentença. Se a sentença nos der poderes da administração geral com venda de bens imóveis para justificar, por exemplo, e como dizem bem, alguma necessidade do acompanhante, se ela for bem instruída e se for uma necessidade que possa ser prevista, podemos instruir logo. Se não, enxerta-se no maior acompanhado uma autorização judicial para a prática só de um ato. E essa autorização judicial, sendo no âmbito do maior acompanhado, também não tem custas. Peço desculpa, doutora Marta, não sei se posso colocar a questão. Sim, claro. Eu tenho neste momento a sentença à frente. Aquilo que dá poderes, digamos, é, portanto, a linha A, representação geral para todos os atos de vida corrente, sem prejuízo dos atos de carência de autorização judicial, e a linha B, administração total de bens, depois diz artigo 145, número 2. Portanto, quando dá administração total de bens, se eu quiser vender um imóvel, posso fazê-lo ou automaticamente tem que entrar num outro processo? Não, pode fazê-lo. A administração total de bens pode fazê-lo. O que é que o que é que pode acontecer, Adriana? É que para instruir essa escritura, convém que seja um notário capaz também, que esteja
consciente destas situações e pedir uma certidão, pode fazê-lo, pedir eletronicamente, que é mais barata, pede uma certidão e instrui, porque vai ficar a Adriana na qualidade de acompanhante de fulano tal, o seu primo, Certo. por sentença datada de X. E junta logo Ok. uma certidão. Ou seja, não basta uma cópia simples, tem que pedir uma certidão da sentença, com trânsito em julgado, isto é muito importante. Isso já Sentença com transitou, sim. trânsito em julgado, e pronto. Junta com a administração total de bens, presume-se que possa vender, comprar, arrendar, ceder, locar, enfim. Ok. Vou aproveitar para fazer Obrigada. uma questão na linha desta. Vou dar o salto. Os processos que vêm do regime maior acompanhado são sempre gratuitos. Quaisquer que eles façam, quer a revisão, quer o pedido, quer todas estas questões, vão ser sempre gratuitas, correto? Certo. Pronto, era para que ficasse assente esta questão. Colocar aqui também. Tem custas judiciais associadas, sendo certo que se alguém intervir no processo que não seja o acompanhante ou acompanhado, ou alguém no Conselho de Família, por exemplo, eu sou prima também do primo da Adriana, e digo, quero que a Adriana deixe de fazer isto porque ela faz não sei o quê. Eu pago custas. Os terceiros pagam custas. Ok. Portanto, Está bem? Portanto, quem tem as partes intervenientes no processo originalmente ou que depois venham a ser substituídas, a Adriana pode, entretanto, emigrar e precisar de ser substituída, enfim, essas questões são sem custas, afinal, sendo que valor da ação há sempre. Depois podem ser ou não cobradas custas judiciais, no caso do maior acompanhado é gratuito. Não é gratuito, desculpem, pagamos nós todos. É sem custas judiciais, de gratuidade pelo que tem, e hoje em dia, para termos acesso ao apoio judiciário, quase que temos que ser uns indigentes e viver debaixo da ponte. Portanto, gratuitidade não, mas é sem aplicação de custos judiciais. muito bem. Vou então também aproveitar aqui para colocar aqui uma outra questão. Sofia, ia colocar a sua questão, mas se calhar quero colocá-la de viva voz. Se o quiser fazer, Sofia Pereira, pode fazê-lo. Olá, boa tarde. Olá. Boa tarde. Pronto, a minha questão tinha a ver com o seguinte: uma pessoa que tenha um diagnóstico de doença mental e não tenha insight e esteja na qualidade de cabeça de casal de uma herança indivisa, é possível ir pela via do regime de maior acompanhado? Ou terá que ser... Isso não dá, não dá. Não. Para ser cabeça de casal tem que ter, ou herdeiro tem que ter a capacidade de aceitar a herança. Portanto, se a pessoa e a incapacidade ocorreu antes ou depois de ser nomeado cabeça de casal? A incapacidade ocorreu antes. Não, então nunca pode ser nomeado cabeça de casal. Mas aconteceu, sim. A questão é que a pessoa não é... Se calhar dá jeito, não é? Posso A questão interromper? é que... Sim, claro. Isto porque eu trabalho na área da psiquiatria e às vezes temos muito estas questões do que é incapacitante ou não em termos de saúde mental e até que ponto é que essa incapacidade está atestada. Há um multiuso prévio? Há algum... Não há. Não há. A pessoa não reconhece o seu problema, não é seguida em psiquiatria no momento, já há alguns anos, deixou, e não toma medicação. Portanto, Mas tem algum diagnóstico neste momento de alguma patologia psiquiátrica? Qual é o diagnóstico? já teve há uns anos atrás, sim. Atualmente não tem porque não é seguida Sim, então aí é... Bom, para já, quem o nomeou cabeça de casal, se foi ele próprio que se nomeou, os outros herdeiros Sim. podem fazer já um inventário e destituí-lo disso. Sim, foi nomeado automaticamente porque, portanto, o meu pai Era o mais faleceu. velho dos herdeiros. Sim, o meu pai faleceu e ficamos os três, portanto, eu, o meu irmão e a minha mãe, na situação. E é o seu irmão que estamos a falar. Mas vocês podem destituir imediatamente dessa qualidade. E depois, sim, o maior acompanhado, porque nem capacidade para aceitar a herança pode ter. Neste caso foi Ou a minha melhor, mãe ao que ficou contrário, como pode nem cabeça de ter casal. capacidade para aceitar a herança, desculpe.
Pois, E sim, aí sim o maior acompanhado. Ou, no pior dos casos, bem, um internamento compulsivo que uhum. depois conduzisse a uma interdição total, enfim, Mas o depende de que compulsivo é idade preciso que ele esteja a representar risco para alguém, senão dificilmente internam tiver a compulsivamente. representar risco ao património. Exatamente. Mas daí a dar internamento, Não, não, mas conseguimos. Se tiver, Sim, tem que ser. se tiver a agir nessa qualidade e a dissipar o património, faz-se uma Exatamente. queixa-crime, e depois tenta-se por aí, mas bem sabemos que os internamentos compulsivos, depois às vezes duram um dia ou dois, não é? E siga. O maior acompanhado, se depois ele não quer, e se o vão chamar e ele não aparece, ah, temos que ir pela queixa-crime. Temos que ir pela queixa-crime para ver se o conseguimos parar e depois enxertarmos o maior acompanhado. Mas o ideal era destituí-lo já dessa qualidade de cabeça de casal. Pois. Primeiro, talvez, ou em paralelo aqui a parte médica, não é? Mas para Para isso haver precisa de levar. um relatório também mais recente, não é? E depois aqui a parte jurídica, não é? Jurídica, mas para isso precisa de levar. De? De o levar, não é? Ah, sim, Precisa que ele vá à Sofia, que é para a Sofia, para poder ser diagnosticado e avaliado, não é? E às vezes o sim. que acontece com estes doentes é que não vão. Isso Por é isso é que às vezes uma isto é queixa-crime. pelo delegado de saúde, não é? Portanto, e depois logo se vê. Mas lá está, lá está. Já começamos a pôr muita gente no. E às vezes, bom, depende da área de residência. Eu não vou já falar mal, porque eu não sei onde é que vocês vivem, e portanto, depende da área de residência e dos delegados e afins. Vou aproveitar, se não se importam, para fazer uma questão aqui de âmbito geral, novamente, já não tão fixa. Creio que a doutora Marta já tem a oportunidade de responder a isto, mas como voltou a surgir a dúvida, eu volto a colocar a questão. Ah, prende-se com o reconhecimento desta questão da cuidadora. Só é reconhecido se estiver inscrito na Segurança Social, através do Estatuto do Cuidador Informal, ou há alguns casos onde é inerente, por exemplo, pais e Mas para que filhos. efeitos? Aquilo que me Para efeito perguntaram há do pedido. bocado é se para usarem esse estatuto para meterem o processo em tribunal. Desculpa lá, Só desligar aqui os microfones que estão a ser ligados. Ora, já está. Desculpe, doutora, por A favor. pergunta de há pouco era se para usar essa prerrogativa ou essa qualidade para iniciar o processo, a resposta é sim, tem que estar reconhecida, inscrita. Portanto, depende do que quer dizer que é Portanto, cuidadora. sim. Ou seja, o Estatuto do Maior Acompanhado, se eu percebi bem a questão, apenas permite que seja autorizado o processo do maior acompanhado se esse pedido for feito por um cuidador que está atestado no currículo do cuidador informal. Não, António, não. Pode ser Pois, pedido de qualquer pessoa. pode ser Um pedido por qualquer amigo, um pessoa. primo, uma vizinha, qualquer pessoa. Era essa a questão que estava Não. subjacente a Então esta temos questão do ali já o cuidador. exemplo da Adriana, que é prima. Uhum. Não, qualquer pessoa pode pedir. Qualquer pessoa e o beneficiário pode, como já Inclusive é o falámos há beneficiário. bocado ali, pode indicar qualquer pessoa também. Não precisamos ter qualquer relação. As únicas pessoas que estão obrigadas a seguir o Estatuto do Maior Acompanhado, como se forem elas a reconhecer ou se é para serem reconhecidas, são as instituições. Uhum. Apenas as instituições. Ótimo, muito obrigado. Tenho aqui mais umas questões para fazer. Diga. A Vera faz-nos aqui umas questões. No regime de maior acompanhado é avaliada a capacidade para algo? Ou seja, pergunto como é que é feita essa avaliação. E em especial aqui, no caso das sequelas cognitivas ou intelectuais, se é utilizada uma linguagem acessível de forma ao próprio saber o que lhe está a ser perguntado ou o que lhe está a ser transmitido. Ou seja, Vamos começar outra vez. Depende do que é que estamos a pedir. Uhum. Se essa avaliação é sempre feita
pode ter um perito, mas a primeira abordagem é pelo juiz e pelo Ministério Público, e, portanto, é por não profissionais do foro, ok? Se esses necessitarem, chamam um perito para isso. Muitas vezes, quando mandam lá o perito, o que acontece é, não sabe em que ano está, onde é que está, que idade tem. Às vezes o juiz chama lá, só mesmo sem perito, só para ver se a coisa é mesmo assim e percebe. Outras vezes chama e pergunta à pessoa em que ano está, 2024. Quanto é que custa um café? 100 escudos. Pronto. Portanto, a linguagem é tudo. Se for pelo juiz ou pelo Ministério Público, é do mais simples e do mais básico. Quando é por um profissional, por um perito, geralmente depende da patologia que estamos a falar. Geralmente profissional do foro, não é? Da patologia em si, é feito um relatório mais concreto. Isto para definir aqui se a pessoa é capaz de fazer a coisa, por exemplo, a parte da gestão do património, por exemplo, O não que é? está a pedir. Sim. E eu O que se pergunto está a também. pedir. Para saber se a pessoa é incapaz, se é capaz para fazer o resto. Porque aqui eu sou capaz para isto e sinto-me incapaz para aquilo. Exato, exato. E essa decisão do que é que a pessoa está capaz de fazer e do que é que não está capaz de fazer É feita pelo juiz. é feita pelo juiz. Pronto. Que Outra. pode ou não chamar, em a maior parte dos casos chama um profissional do foro da patologia que nós instruímos o processo para averiguar se aquilo é verdade ou não. Ok, ok. Temos casos, por exemplo, deixem-me só dar este exemplo, nomeadamente da demência, em que, olha, não, temos um caso de um decorrente de um acidente que se dizia que aquela patologia pressupunha-se temporária, no máximo, com uma evolução positiva, no máximo 6 meses. E quando foi lá o perito, disse que não, que o primeiro relatório era demasiado audaz. Na opinião dele, a patologia ia-se verificar para sempre. Pronto, e depois a pessoa aceita ou reclama, ou chama o terceiro para vir tirar, ou há juntas médicas ou peritagens sobre esta diferença. Uhum. Vou aqui colocar aqui duas questões também vêm no seguimento desta, que é se eu perceber também aqui o que me escreveram, se a pessoa tem acesso ao acórdão e se o entende. Tem À acesso ao decisão. quê? À decisão tomada pelo juiz. Tem. Se Sim. entende, depende. Uhum. Eu não sei se entende. Depende da sua capacidade cognitiva ou daquilo que está a pedir. Presume-se que, sendo capaz ainda de ser o próprio a fazer o pedido de maior acompanhado, é capaz de perceber aquilo que se está a sujeitar. Na maior parte dos casos, isso não se verifica. O beneficiário não tem noção das medidas de acompanhamento. Ok. Aqui, vou fazer aqui uma questão também que a Alice fez. Falei eu, que ela estava aqui a dizer que está com alguns problemas de internet. Pergunta se pode uma tutora fazer a representação numa assembleia de condomínios, por exemplo. Depende dos poderes que lhe estejam conferidos. Naquele exemplo que a Adriana deu, da administração, da representação geral e da administração total de bens, a resposta é sim, depende da sentença. Muito bem. Mas lá está, se a medida for apenas para isso, uma mera procuração é suficiente. A Rita a Rita Costa queria colocar uma outra questão. Rita, está à vontade. Era no seguimento daquilo que o António estava a falar novamente, de quem pode instruir este processo, e a doutora Marta agora estava a dizer que pode ser até qualquer pessoa, uma vizinha, um amigo, pronto. E a minha pergunta é,
não há nenhum tipo de averiguação antes do processo ter continuidade, ou seja, imagina, eu agora lembro-me e quero ir fazer este pedido para a minha vizinha aqui do lado, não é? Que nem me dou com ela, mas lembro-me, quer fazer por alguma coisa, não é? A minha questão é, eu vou, dirijo-me ao Ministério Público, mas tem de existir algum tipo de averiguação que eu tenha interesse em tratar deste não, o processo segue na Não, porque mesma. a Rita, se não instruir o processo logo com uma série de elementos, ele nem há averiguações. Portanto, a Ok. Rita primeiro tem que fazer a demonstração da relação que tem com o beneficiário, Pronto, ok. tem que fazer a demonstração de uma incapacidade, ainda que essa demonstração possa ser, suponha que é essa sua vizinha e que a Rita sabe que ela parece assim ter alguma deficiência, mas que nunca se abriu consigo sobre isso. Pode ir ao Ministério Público e dizer, olha, os indícios que eu vejo é deixar chaves de fora da porta, cozinha com... Estou-lhe a dar um exemplo concreto. Isto aconteceu mesmo. Cozinha e em vez de pôr a comida na mesa, põe a comida no sofá, no prato, mas o prato está no sofá, não consegue. Estamos na rua, na mercearia, e ela não sabe o valor do dinheiro, enfim. Eu não tenho, nunca acompanhei a senhora a nenhum médico, mas aquilo que verifica é que não tem filhos, vive ao meu lado há 30 anos, não tem filhos, tem animais a seu cargo, enfim, não toma banho e não sei o quê. Se calhar era importante, junto do delegado de saúde, averiguarem o que é que se passa, e se não houver ninguém para acompanhar, eu estou ali ao lado, posso, mas temos que fazer um contexto. Mas também, ó Rita, ninguém se ia lembrar de ser acompanhante. Pronto. Caramba. Ok. Pronto. Mas existe sempre esta averiguação primeiro, não é? Claro, senão também Existe a espia-se. instrução do processo. Quem Pronto. tem o interesse a ser acompanhante tem que o instruir com consumo, não é? Para isso, para poder ser apreciado. Senão nem é apreciado. Ok, ok. Só deixar aqui uma nota, não é nenhuma pergunta, mas tem a ver com este tema, que ainda há bocado disse, e bem, acho que sobretudo eu sou assistente social e quem trabalha na área, acho que é importante também transmitir isto às famílias, que muitas vezes ficam confusas com o início deste processo e não sabem muito bem a quem recorrer. E por acaso, agora, a semana passada, vi um comentário de uma mãe que precisou de fazer este processo e que recorreu a uma advogada para ajudar, e essa advogada propôs o valor de 3.000 euros para acompanhar este processo, que eram os custos honorários. Então a senhora perguntava se isto era uma situação normal, não é? Pronto, se os valores eram normais. Portanto, e como estas famílias já se passam por tanta coisa e têm tantas coisas por resolver, acho que é mesmo importante esta informação, que não precisam de pelo menos fazer estes pagamentos exorbitantes para conseguir resolver uma coisa que pode ser resolvida sem qualquer custo, não é? Bom, aí discordamos em discordar. Primeiro porque Primeiro porque eu não discuto honorários dos outros. Os Claro. 3.000 euros para ela podem ser. Nós no PRA não cobramos 3.000 euros por um processo maior acompanhado nem de perto, mas conhecemos quem cobre, enfim, e é o que é. E portanto são os honorários de advogados, como sabe, são feitos. São feitos são feitos, são averiguados, determinados, são propostos em determinados contextos e, portanto, posso achar caro dependendo da situação. Vou-lhe dizer que nós não cobramos esse valor, mas temos um processo em curso de um maior acompanhado, que lá está, não é obrigatória a constituição de mandatário em nenhum processo de família, atenção, nenhum processo de estado das pessoas é obrigatório, a não ser para recurso, quando já está tudo mal feito, não é? Mas que já vou em 2 meses em quase 300 horas de trabalho. E, portanto, e vamos, obviamente, conseguir instruir, mas para ter noção, a equipa toda
que está com o processo, já temos isto lançado. Obviamente que não vamos cobrar, porque senão, é como diz, às vezes as famílias já estão tão sobrecarregadas e esta própria incapacidade já carrega para as pessoas outras questões patrimoniais, enfim, complicadas, mas depende dos processos. Se calhar não era muito dinheiro. Ou era, isso depende. Mas sim, mas as pessoas não é obrigatória a constituição de mandatário. Afonso, até ligaste o microfone, foi? Não é obrigatória, mas é aconselhável. Pois. Quem é que disse aqui que os advogados estão muito ocupados? Pronto, respondendo primeiro a essa Fui questão. Não há eu, doutora. celeridade nos processos. Não estão muito ocupados. Há advogados que só fazem esta área, não é? Maiores acompanhados de família e sucessões, como é o meu caso. Portanto, a celeridade dos processos foi como eu disse no princípio. Tem a ver, por exemplo, aquele processo que a Adriana nos relatou, que demorou 2 anos e depois retroage a 2 anos para trás a incapacidade, é uma coisa que não devia acontecer. E não tem a ver com os advogados, tem muitas vezes a ver com os juízes que estão sobrecarregados, outros que vão deixando estas questões para trás quando estas questões deviam ser urgentes. Não é um processo que corra na qualidade de processo urgente, que também não se percebe porquê, e por isso é que às vezes os advogados são precisos, porque depois enxerta-se uma autorização judicial lá pelo meio, há uma série de truques que se fazem quando a coisa está a demorar. Depois temos a greve dos funcionários judiciais, depois temos que não há ninguém a concorrer para funcionário judicial. Eles só me ouvissem falar em funcionário judicial, não é funcionário, é oficial de justiça, desculpem. E sim, e de facto a justiça não é célere como devia ser nestes e na maior parte dos casos, infelizmente. Doutora, onde é que eu posso... Também é verdade, deixem-me só fazer um disclaimer, e também é verdade que nós advogados em muitos processos somos nós os culpados que vamos pondo requerimentos quando nos interessa. Não, isso aí Sim. isso é mais Também é verdade. É tema para debate. Doutora, como é que eu posso obter, digamos, essa pesquisa ou essa procura desse tipo, pronto, desses profissionais mais direcionados para estes casos? Onde é que podemos obter essa informação? O público. Tenho que procurar por advogado de família e sucessões com especialidade nisto. Há cursos próprios, há formação específica própria, enfim. Tenho que ir azar, então. LinkedIn, não sei, não há nenhuma associação, basicamente é isto, nem há, esqueci, está nos currículos, não é? Claro, certo. Não há um sítio onde diga estes profissionais estão habilitados para isto. Pois, ou vamos, digamos, pelo passo à palavra, não é? E há alguma recomendação, exatamente. ou então é difícil porque a maior parte deles diz que faz. Sim. Exatamente. Portanto, se a doutora puder me indicar algum na zona de Braga, eu agradeço. Está bem. Posso? Nós temos em todo o lado. Nós temos escritórios em todo o lado do país, quase em todas as capitais de distrito, e tem a equipa de família e instituições que sou coordenadora, tem sempre, pelo menos na equipa de cada uma pessoa para isso. Não, fico eu. Certo. E nós Obrigada. cobrimos o país todo. Certo. Incluindo ilhas. Muito bem, muito bem. Obrigada. Vou aproveitar para fazer aqui uma questão da Natasha. Se a Natasha não estiver ou se não quiser fazer ela a questão, vou dar aqui uns segundos. Boa tarde, posso fazer? Sim. Obrigado, Natasha. A minha questão está relacionada com algumas situações em que possa não haver total consciência
neste caso do beneficiário, utilizando a terminologia da doutora Marta, da sua incapacidade. E se no âmbito deste processo há algum momento em que possa haver oposição do próprio e as consequências dessa circunstância no âmbito do processo. Muito interessante esta pergunta, Obrigada. Catarina. Obrigada. Quando a pessoa não tem consciência, é os tais que eu falava há pouco, que são funcionais. Quando a pessoa não tem consciência e é funcional e é capaz de apresentar oposição, entra a parte da perícia e é feita uma peritagem às capacidades da pessoa. Porque temos várias situações, não muitas, em que o juiz diz à pessoa, olha, a sua filha, por exemplo, a sua filha agora, quando está para a sentença, dizem, olha, a sua filha agora vai ficar com umas chaves de sua casa, vai precisar de ir lá, receber as cartas, o senhor não vai assinar mais cartas nenhumas, vai ficar com o seu cartão multibanco. Não vai nada, eu mando em mim, ninguém manda em mim. Não. E, geralmente temos estas reações, eu não tenho problema nenhum, querem-me pôr maluco, eu percebo tudo o que me estão a dizer, reparo que eu vou ao café, reparo que eu tenho amigos, eu ainda conduzo. E aqui parte-se para a parte da peritagem. E, portanto, havendo essa oposição exacerbada ou não, é sempre obrigatório o juiz, para a sua própria segurança, segurança jurídica, segurança do beneficiário e capacitação do acompanhante, faz uma peritagem externa que diz se o senhor tem capacidade ou não. Obrigada. Instituto de Medicina Legal. Exatamente. Que é normalmente ser de neurocirurgia ou psiquiatria. Obrigada. Há aqui uma questão que pode ser interessante no âmbito desta, que é o que é que acontece entretanto. Marta. Não ouvi, Afonso, desculpa. O quê? É uma pergunta. Não ouvi. Esta pergunta é minha. O que é que acontece entretanto entre a decisão, a oposição e a realização da perícia, relativamente à absolutamente nada. Esta é absolutamente nada. Este é um dos problemas do maior acompanhado, assim, o que eu vejo maior, é que não há decisões provisórias. Ao contrário dos menores, por exemplo, os pais não acordam e o juiz na primeira conferência diz, bom, eu vou fazer já aqui uma coisa provisória e depois logo se vê quando nós decidimos. Aqui não há. Por isso é que depois temos casos como aquele que a Adriana relatou, que ela andou durante 2 anos a agir em nome do tal primo, no seu bem, podia ser no seu mal, como sabemos. Até posso dizer pior, ele estava há 2 anos numa unidade de cuidados continuados, sendo que associado à Segurança Social tinha uma conta bancária que já não existe, pedimos prestações sociais que ele não tinha rendimentos nenhuns, o dinheiro batia e voltava, não houve forma de transferirmos isto para a carta cheque ou para outra conta bancária enquanto não sei se me era acompanhado, para assim podermos abrir uma conta, podermos fazer um novo pedido. Portanto, tivemos 2 anos em que ele esteve numa longa duração sem pagar nada porque não tínhamos sequer como receber os rendimentos. Pior. Exatamente. Portanto, com tudo parado. Pronto, o caso deste, mas há outros casos, Afonso, em que a pessoa, entretanto, ou já dissipou o património, ou já gastou tudo o que tinha, e aí, se a sentença retroagir à data em que dissemos que começou a haver a incapacidade, anulam-se todos os outros através das impugnações preliminares. Nestes casos em que aqui os nossos convidados têm o receio de que o maior, o acompanhado, não venha a aceitar, qual é o procedimento que tu sugeres para acautelar a aceitação prévia? Não? E se caia nesta indefinição em que há uma oposição à sentença e depois vai ter que ir para uma perícia, a perícia vai demorar meses. Geralmente o que acontece é que quando as pessoas estão acompanhadas já por si só, por profissionais do foro ou por instituições e associações como aqui a nossa, o que acontece é que há sempre uma conversa prévia, há sempre alguém que dá aquilo que é chamado o colo, não é? E que se faz chamar a pessoa à razão.
o problema grave põe-se quando estas pessoas já são muito independentes e vivem efetivamente sozinhas e vivem efetivamente isoladas ou que nunca buscaram ajuda. Porque na maior parte destas em que temos instituições como a Novamente, como enfim, e outras, geralmente é feita sempre uma conversa introdutória, até para incluir a pessoa no processo e fazê-la ver que aquilo é para seu bem, não é? E isto é uma das vantagens do maior acompanhado, é que a todo o tempo isto pode ser mudado. E que é um fato feito à medida, não é? Portanto, que é feito para o bem da pessoa e que as limitações que dali vão decorrer não são tão extensas quanto ela poderia pensar, não é? Portanto, certíssimo. Vou então colocar aqui uma última questão, porque estamos aqui a chegar-nos aqui ao final. Se alguém quiser colocar aqui uma outra questão. Ok, Sónia. Então eu vou colocar uma última questão e depois vou pedir-vos, vou transmitir-vos aqui o pedido da Sónia, que é um resumo. Passo a dar para iniciar o processo e a legislação a consultar. E antes de responderem a esta parte, queria só perguntar-vos se existem nos testamentos vitais, esta pergunta foi colocada pelo Adrian, se existem testamentos vitais, modelos oficiais do regime do meio acompanhado. Ou seja, não. Ok. Não. Testamento vital é testamento vital. Podemos fazer uma de duas coisas. Podemos escolher os modelos que estão lá e que estão já, que é só com cruzinhas, não é? Ou podemos fazer um no notário que é aplicável e é feito à medida. Muito bem. Peço-vos então aqui Mas não há, desculpe, ele faz aqui mais uma questão. Faz aqui mais uma questão relativamente aos erros notariais, que pressuponho tenham a ver com o âmbito mesmo daquilo que está no texto. E a resposta é evidente. Convém sempre estar acompanhado por advogado. Claro. E esta atenção, esta última pergunta do Adrian é uma pergunta que faz bastante sentido. Como é que as pessoas com dificuldades em ler documentos notariais se acautelam? Isto é uma questão, pois, quando não é resolvida no momento, vem parar a mim às mãos e vai parar a tribunal. Não é? São atos notariais para serem impugnados. E, portanto, sempre acompanhamento por advogado. No fundo, a ideia é que possa poupar trabalho e chatices, passando aqui a redundância, quando tentamos fazer as coisas sozinhos. O barato sai caro. E às vezes não é uma questão de preço. Reparem que mas isto é típico da Europa do Sul. Os advogados são usados como carro de bombeiros. Mas não é os que vão limpar o terreno, é aqueles que vão apagar o fogo. E nós devemos ser os que limpavam o terreno. As pessoas devem perguntar. Às vezes, o que se paga por uma consulta, e é como digo, para todos os gostos, não é? Às vezes, o que se paga por uma consulta resolve uma série de questões iniciais, tira alguns macacos do sótão, tira muitas dúvidas do caminho e é preventivo. Porque a maior parte das vezes, já com sentenças, é muito difícil depois vir fazer prova do contrário. Porquê? Porque, embora nos processos de família não seja obrigatória a constituição de advogado, o que acontece é que os juízes depois dizem, as pessoas geralmente usam, não, mas eu não estava com advogado. É a resposta sempre do lado de lá. Muito bem. Não estava, mas sabe que podia ter. Pois sei, mas não é obrigatório. Pois, mas isto não é só o que é obrigatório. E, portanto, o desconhecimento da lei não aproveita a ninguém. O vir dizer que não conhecia a lei e que, por essa razão, quer que aquilo reverta e afins, é o artigo. E há outro ponto, é que o julgar que se conhece a lei porque se foi ver a lei na internet ou uma minuta, também não é a solução, porque depois os tribunais interpretam a lei de uma determinada maneira, aplicam-na de outra,
portanto, uma vez mais, é sempre a necessidade do advogado. Isso, conversas de café. É isso, Alice. Peço então que outras perguntas que possam ter sobre esta questão as façam chegar aqui a nós, à Associação Novamente. Podem fazê-lo através do vivernovamente@novamente.pt e procuraremos responder a essas questões. Nós já ultrapassámos aqui um bocadinho a hora. Vou, se calhar para terminarmos, fazer aqui novamente o pedido da Sónia, que é um resumo de passos a dar para iniciar o processo e se há algum tipo de legislação a consultar ou alguns conselhos gerais que possam ter para os processos. Sim, a legislação é o Código Civil, onde está o regime do maior acompanhado, e vem no Código o que é preciso instruir essa ação. Todavia, António, não sei se entretanto a Rita ou o Francisco, enfim, falaram sobre isto. O que eu estava a pensar fazer, e se virem que é interessante também para todos os participantes, uma vez que eu tenho digamos, um programa daquilo que vos vim transmitir aqui hoje, e que temos também aqui uma parte quanto a isso, que eu passei um bocadinho ao lado, enfim, disso, o que é que tinham que instruir e afins, e eu estava a pensar, se calhar, resumir a minha participação, ainda que a escrito, reduzir a escrito, e se calhar vocês partilharem, não sei, António, se isto é possível, partilharem Claro que sim. Claro que pelos sim. participantes deste webinar. Não sei se vocês veriam interesse nisto, se Para acharam nós, que foi interessante e querem ver isto reduzido a escrito, às vezes para ir lá buscar qualquer coisa e, obviamente, colocarmos à vossa disposição para qualquer dúvida que, entretanto, tenham, mas era, se calhar, importante terem sim. isto, nem que Dizem-me que seja, sim. obviamente não vou fazer nenhuma dissertação, o objetivo não é dar-vos um curso, mas para terem um apontamento do que falámos aqui e estes tópicos e, por exemplo, já respondendo a esta pergunta dos passos a dar e da forma processual e o que é que processualmente vão ficar sujeitos às várias fases processuais. Claro que sim, agradecemos imenso, serve-nos quase de guia. Ok. Pronto, bem. algum último conselho geral antes de fecharmos? Eu posso dar um conselho que é transversal a quem está mais ou menos capacitado, a quem trabalha no foro e a quem trabalha com este tipo de situações e que não pode fugir. É essencial perceberem e ver pela positiva que isto tem a ver com as capacidades e não com as incapacidades. E é muito importante que quem passa a ser acompanhante saiba quais são os seus direitos, os direitos do seu acompanhado, e que se limite a esses direitos. Não queira fazer mais do que é suposto ser feito, não queira substituir-se à pessoa, e quem precisa ter essa consciência que há de haver alguém que pode exteriormente aferir-se que quem vos acompanha está no vosso interesse ou não. Doutora Afonso, peço-lhe também um conselho. Muito obrigado, doutora Marta. O meu conselho já está dado. É sempre enquadrarem-se com a ajuda do advogado. Muito obrigado. Com estes conselhos, agradecer novamente à doutora Marta e à doutora Afonso a disponibilidade.